Seja bem-vindos, fera. Sejam bem-vindos aí à segunda parte do capítulo 5. A gente vai continuar aqui tratando sobre semântica, denotação e conotação. Eu sou o professor Everton Silvestre e vem comigo para a gente resolver essa bronca aqui. Bom, aí na tela está o texto 7. Esse texto também já é um velho conhecido nosso. Para que vocês lembrem, eu vou contar essa historinha rapidamente aí para você. Conta a história de um flautista que acreditava que todo e qualquer animal poderia ser domado pela música. Então ele foi a um zoológico tentar provar que a sua tese era real e tocou flauta para vários animais, os quais foram acompanhando e ele foi conseguindo dominá-los. Porém, no final, um animal feroz pulou sobre o flautista e o devorou. E quando os outros animais falaram, "Você devorou um músico tão bom", ele ficou perguntando, "O quê? O quê?" Então isso provava que o animal acabou devorando o flautista porque ele não ouvia, né? Então, seguindo aí, vamos agora às questões a respeito desse texto. A primeira questão sobre ele é a questão 10. Olha aí na tua tela, acompanha comigo. Vamos lá. A análise dos aspectos semânticos do texto 7 permite-nos afirmar que, em "os bichos todos deram um ó de consternação" no quinto parágrafo, a expressão grifada é uma interjeição substantivada, que equivale semanticamente a "os bichos todos deram um viva de consternação". Bom, pessoal, de fato, a palavra ó e a exclamação indica sim uma interjeição. Para quem não está lembrado, a gente pode dizer de forma bem simplificada que a interjeição é uma palavra que não tem um sentido específico. De acordo com o contexto, ela pode ter um valor ou outro. E não existe exatamente uma tradução para ela. Ela expressa o sentimento. Então pode ser admiração, pode ser surpresa, vai depender do contexto onde ela está inserida. Quando a gente leu ali um ó de consternação, é de fato uma interjeição. Está substantivada? Sim, porque a gente vê o artigo diante dela, um ó. O problema é que ele fala ali embaixo que seria equivalente a um viva. E o viva não pode ser de consternação. Uma pessoa que está consternada está surpresa, confusa, e não vai ficar comemorando dando viva. Portanto, esse item aí é falso, por conta dessa relação aí entre o viva e a consternação. Ok? Vamos avaliar o item B na tela. Com a forma verbal utilizada no trecho "uma noite", esgueirou-se sozinho para dentro do jardim zoológico, segundo parágrafo, o leitor deve compreender que o músico entrou rápida e repentinamente no jardim zoológico. Gente, a palavra é esgueirou-se. Quem está se esgueirando está indo de forma sorrateira, né, silenciosa. Então esse item B também não confere a nossa resposta. Porque se ele fosse entrar repentinamente, com velocidade, ele não teria se esgueirado. Ele teria entrado abruptamente, teria irrompido o jardim zoológico. E não é o caso aqui, tranquilo? Vamos aí para o item C, na tela. O trecho "ele" resolveu provar para si mesmo, empiricamente, a teoria, primeiro parágrafo, equivale semanticamente a "ele resolveu provar para si mesmo, subjetivamente, a teoria". Bom, vemos aí que quando se fala em empiricamente e subjetivamente, cada uma dessas palavras tem um sentido. Aquilo que é empírico é algo que você aprende na prática. Você não tem uma comprovação científica, mas a tua vivência te leva a acreditar que aquilo ali é factual. É diferente de quando você observa subjetivamente. A visão subjetiva das coisas é muito íntima, muito pessoal e não necessita de uma comprovação, seja ela empírica ou científica. Não é algo concreto. O subjetivo é mais íntimo de nós, ok? Portanto, esse item também não responde a nossa questão. Vamos adiante, avaliando aí o item D, na tela de vocês aí, ó. No trecho, o músico continuou as volutas de sua fantasia musical, terceiro parágrafo. O narrador pretende assegurar que o músico continuou os delírios de sua fantasia musical. Na verdade, pessoal, aí as palavras voluta e delírio é que tem que ser avaliadas. Elas não possuem o mesmo sentido. Então não dá para simplesmente eu substituir uma pela outra. A gente vai precisar fazer uma avaliação muito cuidadosa para não se confundir. Afinal de contas, vocês já estão vendo aí que outras questões fizeram algo parecido. Em outras provas, em outros anos, é comum a gente ver eles trabalharem a substituição de uma palavra pela outra.
E nem sempre a substituição vai dar certo. Por isso que a gente tem que ter cuidado e avaliar sempre a palavra aplicada ao discurso no contexto, ok? Só assim a gente vai ter segurança para saber se uma palavra poderia corresponder a outra ou não. Para a gente fechar então aí, chegar à nossa resposta, vamos ver o item E. Em mal viu a porta aberta, saltou sobre ele, engolindo o músico. Quinto parágrafo. A expressão grifada, que seria mal viu a porta aberta, introduz uma ideia de tempo que seria mantida se fosse substituída por assim que viu a porta aberta. Aí sim, turma, se você disser mal viu a porta aberta ou disser assim que viu a porta aberta, o efeito de sentido aplicado é o mesmo. No momento em que a porta se abriu, ele pulou sobre o músico. Portanto, nossa resposta aí, o item é, ok? Chegamos aí à nossa resposta tranquilamente, porque realmente nessa substituição as duas expressões são equivalentes, ok? Vamos comigo aí agora pular na questão, no texto 8 para fazer a questão 11, né? Olha só, o texto 8 é bem interessante e fala um pouquinho sobre um filme, né, uma obra cinematográfica chamada O Candidato Honesto. Esse texto vai ser lido aqui agora por mim. Eu queria que vocês prestassem atenção porque trata-se de uma comédia política no cinema. Então é uma mistura de temas tão interessantes, né? Vamos fazer a leitura com bastante atenção, ok? O Candidato Honesto. Na trama, Hassum vive José Ernesto, um candidato à presidência da República que se vê no segundo turno das eleições e com larga vantagem sobre o seu opositor. Sua popularidade é imensa, mas o deputado é tudo que o povo não gostaria que seu representante no poder fosse: corrupto e mentiroso. Tudo parecia perfeito quando, na reta final de sua campanha, Ernesto recebe um comunicado de que sua avó está à beira da morte e gostaria de vê-lo uma última vez. O que ele não esperava é que, como último ato em vida, ela lhe joga uma praga, fazendo-o prometer que nunca mais mentiria, seja dentro de casa ou na vida política. Acostumado com o mundo de lavagem de dinheiro, helicópteros e secretárias sensuais, o deputado se vê como peixe fora d'água, sem conseguir ambientar-se novamente ao lado dos colegas no palácio. No final, o filme nos apresenta uma grande discussão. A culpa de ser corrupto é apenas do indivíduo ou do sistema como um todo? A tentativa de Santucci de tratar um tema quente dentro de um longa de humor é bem sucedida, apesar de alguns exageros característicos das comédias brasileiras. E serve como um leve toque para o espectador pensar muito bem antes de apertar o botão confirmar na hora de votar. Bom, vamos seguindo aí agora para a questão. A gente vai poder ver aqui o enunciado referindo-se ao candidato honesto. Acompanhe comigo a leitura na tela. No primeiro parágrafo do texto sobre o filme O Candidato Honesto, a palavra praga tem um sentido conotativo. Em qual das alternativas a referida palavra também foi utilizada em um sentido figurado e é sinônimo de maldição? Então vamos precisar avaliar os itens de A a E e perceber em qual delas o sentido foi mantido. Ou seja, a palavra praga foi empregada com o sentido de maldição. Item A. A peste negra ou peste bubônica que assolou a Europa medieval era uma praga transmitida aos humanos por pulgas e ratos pretos. Então aqui no item A, a gente vê que esta palavra tem um sentido de doença, né? Vamos ver o item B. Uma praga de pulgas está a deixar desesperados os moradores de Angoche, Nampula, Moçambique. Correio do Amanhã, 27/10/2010. A palavra praga aí está associada a um outro sentido que ela pode ter, que é um volume excessivo de uma determinada espécie de animais. Existem pragas de gafanhoto, praga de pulgas, que é o caso aqui do item B. Olha só o item C agora. Sou muito devota do menino Jesus de Praga, porque alcancei muitas graças com as orações a ele. Tarsila do Amaral. Praga aqui é um topônimo, ou seja, é um substantivo que dá o nome a um lugar. O sentido ainda é diferente. Vamos ver o item D.
Nova York está confrontada com uma praga de percevejos. Jornal de Notícias, 26/10/2010. Veja que no item D, a palavra praga tem o mesmo sentido que está no item B, quando se refere ao excesso de animais de uma mesma espécie. Então, ainda não chegamos à resposta. Por fim, o item E. Ditador é o chefe de uma nação que prefere a peste do despotismo à praga da anarquia. Ambrose Bierce. Aí a gente percebe realmente que o sentido ele é figurado. E aí ele está com essa ideia de maldição, né, que é o que o enunciado da questão nos pede. Portanto, nossa resposta, o item é. Uma questão tranquila, porém, que exige bastante atenção. Se você não estiver atento para compreender que os sentidos são figurados em alguns momentos e reais em outros, ou seja, denotação e conotação, vai ficar complicado da gente entender que relação se estabelece entre um e outro, ok? Tem que estar sempre atento à leitura. Vamos seguindo adiante. Aí temos o texto 9, intitulado Como desenvolver uma cultura de cooperação e afastar o bullying. Também é um texto já conhecido nosso. A gente já teve a oportunidade de ler esse texto aqui em outros momentos, certo? Por este motivo, eu vou avançar para a gente ir direto à questão. Se for necessário, voltaremos ao texto. Olha a leitura da questão aí na tela, questão número 12. É correto afirmar que o texto 9 está organizado a partir de uma linguagem, item A, baseada no uso de figuras de linguagem, através das quais são expostos os principais desafios de professores e gestores do espaço escolar. Bom, a gente vai ver que esse texto ele traz uma linguagem muito objetiva, ou seja, dentro dele a gente não costuma encontrar figuras de linguagem, por ser um texto que tem que ter uma linguagem mais direta, já que ele condensa aí uma grande quantidade de informações. Não cabe subjetividade, ok? Vamos avaliar então o item B. Olha só. Figurada seria a linguagem, né? Linguagem figurada, que se aproxima do público leitor através de várias expressões coloquiais e de marcas da oralidade. Então esse item B, ele meio que dá a mesma ideia do item A, ele só mudou a nomenclatura. Na primeira ele falou sobre figuras de linguagem e na segunda ele diz linguagem figurada. Na prática, as figuras de linguagem já fazem parte da linguagem figurada. Então a gente vai associar o A com o B. Não chegamos ainda à nossa resposta, certo? Vamos seguir aí, acompanha comigo no item C agora, aí na tela de vocês. Baseado em recursos conotativos que reforçam a gravidade do bullying nas escolas, como o uso de hipérbole na sugestão de atividades de combate ao problema. Eita, pessoal, de novo, hipérbole é uma figura de linguagem, diz respeito a um certo exagero. Além disso, ele coloca aqui recursos conotativos, ou seja, conotação é linguagem figurada. Então, A, B e C dizem basicamente a mesma coisa. Não é a nossa resposta. O nosso texto não é figurado. Vamos agora para o item D, na tela. Denotativa, com discussão baseada em argumentos, o que atende ao gênero textual proposto. Aqui comigo, gente. Denotação é o sentido real das palavras. Como o texto é um artigo de opinião em que a gente vai ver a argumentação do autor, ou seja, ele vai dizer a opinião dele, vai usar argumentos para provar que a opinião dele é certa, é aceitável, então realmente ele vai ter que usar uma linguagem denotativa, em que as palavras que ele está empregando se apliquem ao sentido real, tornando o texto objetivo e mais eficaz, certo? Em contrapartida, né, só por desencargo de consciência, vamos avaliar o item E na tela. Linguagem que descreve os problemas do ambiente escolar, os quais são sequenciados através do recurso expressivo de metáforas. Opa! A palavra metáforas, mais uma vez, está associada à linguagem figurada. Portanto, o único item aí que fala de forma direta é o item D, quando ele comenta aqui a linguagem denotativa. Ok, feras? Vamos seguindo adiante aí. O texto 10, ele vai servir para a gente resolver a questão seguinte. Ele é um pouquinho comprido, mas a gente vai ler juntos aqui e com paciência a gente chega lá. Vem comigo, acompanhe na tela. 64% dos venezuelanos perderam média de 11 quilos por falta de alimentos. Pesquisa foi elaborada com informações obtidas entre julho
e setembro. Por isso, resultados não refletem o efeito de hiperinflação que começou em outubro. A pesquisa sobre condições de vida na Venezuela, ENCOV, apresentada nesta quarta-feira e realizada com 6.168 famílias de todo o país, feita pelas principais universidades venezuelanas, revelou que 64% dos entrevistados afirmam ter perdido uma média de 11 quilos no último ano por não ter acesso a alimentos. A ENCOV, realizada a cada ano desde 2014, foi elaborada com informações obtidas entre os meses de julho e setembro. Por isso, os pesquisadores deixam claro, no dia de sua apresentação, que esses resultados não refletem o efeito que teve sobre os venezuelanos o fenômeno da hiperinflação que começou em outubro. Cerca de 64% das pessoas afirmam ter sofrido uma perda de peso de 11 quilos no último ano, disse Marinela Herrera, da Universidade Central da Venezuela, UCV, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Simão Bolívar, USB. Ela explicou ainda que 61% dos consultados disseram ter ido para a cama com fome porque não contavam com alimentos suficientes, e 90% disseram que sua renda não é suficiente para comprar os alimentos necessários. Além disso, 78% dos entrevistados dizem que não conseguem muitos dos alimentos da cesta básica. Os resultados apresentados pela especialista em nutrição indicam que, diante dessa realidade, 63% das pessoas praticaram a estratégia de reduzir os alimentos em casa. Ao eliminar refeições ou diminuir as porções nos pratos, segundo a pesquisadora, há 20% que não tomam café da manhã e os lanches estão praticamente eliminados, enquanto 70% dizem que não conseguem comprar alimentos saudáveis e equilibrados. Marianela acrescenta que, definitivamente, 80% das famílias apresentam algum grau de insegurança alimentar, o que significa que foram identificadas com 3 ou mais das variáveis anteriores que têm a ver com o acesso, custo ou qualidade. A nutricionista afirma, por fim, que atualmente existe uma deterioração na qualidade dos produtos que a população está consumindo, que a dieta consiste em arroz, milho, farinha de trigo, tubérculos e as fontes de ferro e outros micronutrientes se reduziram. Aí agora vamos para a questão número 13. Acompanhe comigo aí o enunciado na tela. No que diz respeito a características linguísticas do texto 10, assinale a alternativa correta. Item A. O autor utiliza as aspas no texto para dar ênfase a determinados trechos. As aspas são utilizadas, pessoal, quando ele vai colocando ali os pontos que dizem respeito aos números. Só que esses números são revelados por algumas pessoas que fizeram a pesquisa. Só por exemplo aí, nesse terceiro parágrafo, vocês veem no comecinho dele, cerca de 64%, a partir daí está entre aspas. Depois, na segunda linha, ele diz assim, quando fecha as aspas, disse Marianela Herrera. Então essas aspas, elas não servem para falar de alguma coisa que está em destaque. Elas servem para marcar o discurso de uma outra pessoa que está falando naquele momento. Então a fala de uma terceira pessoa é colocada no texto entre aspas, certo? Portanto, o item A, ele está errado. O motivo pelas aspas estarem ali não é para dar um destaque, não é para dar ênfase, é para demarcar que aquela fala é de uma outra pessoa. Item B, vejam aí na tela. Em respeito à natureza do seu gênero, o texto em questão utiliza linguagem denotativa. Bem, como a gente viu no texto anterior, trata-se de um artigo, né? Então ele tem que usar uma linguagem mais objetiva, com sentido real e não figurado. Realmente esse item B faz todo sentido. Porém, vamos avaliar os outros para a gente chegar à conclusão. Item C. Como se trata de um gênero textual que busca a objetividade, percebe-se que é preponderante o uso de metáforas. Gente, acabei de falar para vocês na questão anterior. Metáforas são comparações indiretas, é uma figura de linguagem. É utilizada em textos que têm um caráter subjetivo. Não é o caso aqui do texto em questão. Vamos ver aí comigo agora o item D. No que diz respeito à variedade linguística utilizada, é possível perceber muitos traços da variedade regional. Também não, gente.
A linguagem ela é utilizada de forma muito objetiva, e isso não permite que a gente fique aplicando linguagens regionais, formas de falares de determinadas regiões, formas de falar, né? De determinadas regiões. E o item E. No trecho, percebe-se majoritariamente a subjetividade do autor. Este item E vai de encontro a tudo que eu já vinha comentando aí nos itens de A até aqui. Portanto, nossa resposta é confirmadíssima aí, o item B, como já desconfiávamos, né, na primeira leitura que fizemos desse item. Vamos adiante? Bom, esse texto 11 vai servir para a gente responder a questão de número 14. Acompanhe comigo a leitura. Chegou a revista Terra da Gente, a primeira revista que trata dos temas que a gente mais ama. Para quem se preocupa há 18 anos com os pulmões da Mata Atlântica, um cérebro a mais é sempre bem-vindo. Parabéns mesmo, de coração. Analisando o texto 11, assinale a alternativa que contém o significado para cérebro atribuído pelo anunciante. Vamos dar uma olhadinha aí. Item A. Um ser que cuida com inteligência da Mata Atlântica. Bem, se você observar no texto, ele coloca assim: para quem estava preocupado com os pulmões, um cérebro a mais e parabéns de coração. Então ele brinca aí com 3 órgãos. Desses 3 órgãos, pulmões, cérebro e coração, qual deles refere-se à inteligência do ser humano? Com certeza é o cérebro. Então esse item A já diz muita coisa para a gente, né? O cérebro ali seria, numa linguagem figurada, um ser que cuida com inteligência da Mata Atlântica, pois o cérebro representaria a inteligência. E as demais informações já falam sobre o cuidado com a Mata Atlântica. De qualquer forma, vamos ver os outros itens. O B. Um homem com diferentes afazeres. Não faz muito sentido, né? Um ser que cuida com rapidez da Mata Atlântica. Não é uma questão de velocidade, e sim o modo como faz no sentido de ser de uma forma inteligente, né? D. Um cidadão cuidadoso e senil. Observe que a palavra senil aparece também no item E. Um cidadão cuidadoso, senil e eloquente. Bem, senil é quando você, né, geralmente é um adjetivo que se trata de uma pessoa muito velha que está perdendo a consciência. Portanto, os itens D e E são cartas fora do baralho. Realmente a nossa resposta aí fica por conta do item A. Um ser que cuida com inteligência da Mata Atlântica. Agora a gente vai para o texto 12, que é o último texto para a gente responder a última questão, que é a questão número 15. Mais uma vez é um texto grande. Vamos comigo aí na leitura e devagar a gente chega lá. Prestem bem atenção. Adianta reduzir a maioridade penal? Por Miguel Martins. A julgar pelas pesquisas de opinião, o Brasil é um país majoritariamente conservador. Em 2013, o Instituto Datafolha aferiu que 48% dos brasileiros julgavam-se de direita ou de centro-direita ante 30% da população que se identificavam como pautas progressistas. Tal distância entre os espectros reflete, em parte, a opinião dos cidadãos com relação a alguns temas. O casamento gay é rechaçado por 49,7% da população. Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, são contrários ao aborto 71% dos brasileiros, de acordo com o Datafolha. 3/4 dos brasileiros, de acordo com a Universidade Federal de São Paulo, dizem ser contra a legalização da maconha. Essa tendência conservadora acentua-se de forma descomunal quando o tema é a proposta de redução da maioridade penal para 16 anos, aprovada por 89% da população. Segundo pesquisa realizada por Vox Populi, a Carta Capital no ano passado. Embora criticada por juristas e especialistas em políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, a proposta tem ganhado fôlego no Congresso. Criada em 2011, a Frente Parlamentar pela Redução da Maioridade Penal conta com o apoio de mais de 200 deputados. A proposta de emenda constitucional, que defende o novo limite de autoria do senador tucano Aloísio Nunes, deve ir ao plenário ainda este ano. Como opção à PEC de Nunes, um grupo encabeçado pelos parlamentares Humberto Costa e Eduardo Suplicy, com participação da ministra dos Direitos Humanos, Idely Salvati,
estuda apresentar um projeto que argumenta o tempo de pena para jovens infratores reincidentes em crimes graves, entre eles homicídio, latrocínio e estupro. Ambas as propostas parecem ignorar a exaustão do sistema carcerário brasileiro, que convive com superlotação nas prisões comuns e nos centros de atendimento socioeducativo. A redução da maioridade penal poderia inflar ainda mais a população carcerária. Atualmente, superior a 550 mil presos, responsável por posicionar o Brasil entre os 4 países com maior número de presos no mundo. A situação poderia ser pior. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça de 2012, há mais de 500 mil mandados de prisão não cumpridos, o que poderia dobrar a população carcerária brasileira. Na outra ponta, a proposta esbarra na falta de espaço nos centros destinados à criança e ao adolescente. Em São Paulo, 90% das unidades da Fundação Casa apresentam superlotação. Para Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, o Brasil atravessa um momento em que o clima político, cultural e midiático estimula o punitivismo. As soluções escolhidas para enfrentar a violência passam sempre pelo endurecimento das penas. Acredita-se que há impunidade no Brasil, mas não é verdade. Punimos muito, mas punimos mal. Segundo o jurista, as condições insalubres dentro das prisões impedem o maior controle por parte do Estado. Isso estimula o surgimento do crime organizado, ao se colocar na cadeia um usuário de drogas como se fosse um traficante. Ele pode se tornar mais à frente um homicida. Serrano menciona o caso dos Estados Unidos, onde se estima que 250 mil jovens são processados, sentenciados ou encarcerados como adultos todo ano. Apesar de as taxas de criminalidade terem caído no país desde os anos 90, um estudo do Centro de Controle de Doenças e Prevenção, CDC, estimulou que jovens presos ao lado de adultos têm 34% mais chance de voltar a cometer crimes. Fábio Paes, representante da ONG Aldeias Infantil e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, afirma que a formulação das perguntas sobre o tema nas pesquisas de opinião pode levar a distorções. Ele afirma que a adesão à proposta é motivada pelo desconhecimento da população das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Direitos Humanos. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, programa da SDH, criado em 2012, busca garantir nacionalmente o cumprimento de modalidades previstas na legislação da criança e do adolescente, que escapem à mera aplicação da punição. Há 8 medidas que deveriam complementar a internação. Dentre elas, a inclusão em programas comunitários, o tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e a participação dos jovens em programas para alcoólatras e dependentes químicos. Portanto, antes de se cogitar investir em soluções ineficazes, como a redução da maioridade penal, é importante dar uma chance para aquilo que está à disposição, mas não é aplicado. E aí a questão chega, finalmente, nos perguntando simplesmente o seguinte: sobre o uso da expressão ganhado fôlego, é correto afirmar que, item A, ilustra uma variante regional. Item B, foi usada em sentido denotativo, ou seja, aquela linguagem real, o significado real da palavra. Letra C, foi usada em sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado, Letra D, ilustra o registro formal escrito, ou a letra E, que contém aí as letras N, D, A, nenhuma das alternativas. Se a gente observar, essa expressão ganhar fôlego é uma expressão de uso conotativo. Quando a gente fala em ganhar fôlego, dependendo do contexto, ela pode estar aplicada dentro de uma situação que ganhar fôlego seria dar uma respirada. Por outro lado, esse ganhar fôlego, essa forma de respirar,
pode estar associado em outros contextos. Se eu digo assim, minhas contas estão muito apertadas, mas este mês eu vou ganhar um salário extra. Isso vai me dar um fôlego, eu vou ganhar fôlego. Esse sentido mostra para a gente não o sentido concreto, real de respiração, mas sim o sentido de alívio, porque você vai ter um dinheiro a mais para pagar as suas contas este mês. Portanto, aí a gente consegue perceber que no uso que foi dado a ela no texto, a nossa resposta é a letra C, sentido conotativo. Bom, feras, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela participação. Muito obrigado pela aula de hoje e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço a todos.